para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, um projeto idealizado aí pela Secretaria de Educação, junto com a Prefeitura, com todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensinar e também aprender. Por isso você faz parte desse projeto. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a mais um conteúdo. Você já pega aí seu caderninho, sua caneta, já fica atento para ouvir aqui as informações que nós vamos passar. Você já me conhece, meu nome é Kiane Cristina, nós estamos trabalhando língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar predicação verbal 1. Por quê? Porque nós vamos ver aqui algumas coisas que nós já vimos, vamos revisar, obviamente, principalmente no que diz respeito a verbos, e vamos também ampliar algumas informações que a gente já trouxe, mas que precisa agora ter aqui uma ampliação maior de explicação, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso processo de apresentação desse conteúdo. E eu trouxe para vocês, primeiramente, um enunciado para a gente observar. É até interessante esse enunciado, porque você vai olhar o seguinte. Aqui tem uma imagem que tem como destaque uma frase, uma ponte para o futuro. Aí tem uma professora dizendo assim, ó, isto é uma preposição. Aí o rapazinho que está todo relaxado ali, olhando, né, ele diz assim, não, isto é um verbo, parar. E aí a gente fica até na confusão, é uma preposição ou é um verbo? Vamos analisar essa outra imagem aqui, olha só, uma ponte para o futuro. Essa imagem é um gênero, o gênero charge, que traz sempre uma crítica a respeito de alguns fatos da política, né? Algumas coisas que contradizem aquilo que realmente nós esperamos dos nossos governantes. E aqui tem uma ponte, aí tem ali redução de direitos, aí tem uma carteira de trabalho, um monte de gente sendo jogada, aí dá a entender de que realmente existe uma ponte que está parando o futuro. Então, a gente vai ficar aqui com a construção dessa palavra parar como ela sendo um verbo, tá bom? Por quê, professora? Porque eu quero que você entenda o seguinte, olha só, entendendo a palavra para como verbo, nós podemos ter o seguinte sentido nessas imagens, uma ponte para o futuro. E aqui eu vou colocar para você no sentido de estagnar, de estacionar, de parar todo o processo de continuidade, de avanço, né, de evolução do nosso futuro, principalmente no que diz respeito aos trabalhadores e à educação. Mas fora essa observação, nós vamos fazer aqui algumas análises. Olha só, uma ponte para o quê? Ou para quem? E a gente vai ter uma resposta para o futuro. E você vai ver que aqui nós temos um sujeito, nós temos o verbo e nós temos aqui um objeto. Semana passada, nós trabalhamos sobre o predicativo do sujeito e predicativo do objeto. E eu deixei bem claro quem era o sujeito, quem era o verbo e quem era o objeto, que na verdade é o complemento de um verbo. E hoje nós vamos dar continuidade, só que ampliando agora a função de um verbo dentro de uma oração. Por isso que nós vamos ter predicação verbal. A gente já teve uma aula que tinha como tema transitividade verbal. É praticamente a mesma coisa, tá? Só que hoje a gente vai ampliar um pouquinho mais esse conhecimento a respeito da predicação verbal. E olha só aqui, o conceito de predicação verbal é justamente essa relação de sentido que um verbo vai ter com os demais termos da oração. Que relação de sentido é essa? Olhem aqui, nós precisamos entender que essa relação de sentido ela pode ser completa, direta ou indireta. Professora, mas como assim que a gente vai ter essa relação de sentido completa, direta ou indireta? Preste atenção. Quando eu tenho um verbo, este verbo ele vai me dar uma ideia completa de sentido,
ou ele vai me dar uma ideia que precisa de algo que o complemente de forma direta, ou a ideia de algo de complementação de forma indireta. E é isso exatamente que nós vamos ver aqui agora, tá? Olha só. Quanto à relação de sentido, o verbo pode ser intransitivo, transitivo e de ligação. Na aula passada, a gente viu que o predicativo do sujeito, ele precisa de um verbo de ligação. Então, a gente já até olhou o conceito de verbo de ligação. Basta você dar uma olhada aí, né, uma revisada no conteúdo da aula passada. Mas não se preocupe, porque nós iremos também ver, não agora, mas na próxima aula, a continuidade desse conteúdo e nós vamos ver também, revisando o conceito de verbo de ligação e colocando aqui a aplicação de algumas atividades. Preste atenção que eu coloquei aqui, que a predicação verbal é a relação de sentido do verbo. E aí, quanto a esse sentido, eu vou ter esses 3 tipos de verbos: intransitivos, transitivos e de ligação. Só que a gente vai ver por parte. Hoje nós vamos ver os verbos intransitivos e também os verbos transitivos, que nós temos 3 tipos. Eu também fiz uma leve pincelada nos verbos transitivos, direto, indireto, e transitivo direto e indireto na aula passada. E hoje a gente vai ver isso com mais calma. Agora eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque apesar de os nomes, alguns serem bem grandes, né? Verbo transitivo, direto e indireto. E aí a gente vai ver aqui que, na verdade, a gente só precisa estar atento ao verbo, como ele vai se desenvolver dentro de uma oração, quem ele vai chamar para ajudá-lo, quem ele não vai chamar para ajudá-lo, quem ele vai chamar por meio de alguns outros elementos para dar sentido à oração. E a gente vai ver isso passo a passo, tá bom? Então, olhem aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender também é que esses verbos intransitivos e os transitivos, eles também são chamados de verbos significativos. Por quê? Porque você viu agora há pouco que eu falei que temos o verbo de intransitivo, transitivo e o de ligação. Então, a gente vai estabelecer o intransitivo e os transitivos como verbos significativos. Por quê? Porque eles vão precisar de complementos ou não. Quando eu tenho o verbo intransitivo, ele vai me dar uma ideia de sentido completa. E a gente vai ver aqui alguns exemplos. Já os intransitivos, eu vou precisar de um complemento sem preposição e outro com preposição. Por isso que eles são significativos, porque eles não estão ali simplesmente para ligar uma característica ao sujeito. Eles estão ali porque eles têm um sentido, eles têm um significado. E é por isso que a gente vai ver como é que eles vão se desenvolver dentro das orações, tá bom? Vamos lá, passar? Olha só. Então, são significativos porque eles têm sentido completo. Agora, alguns também são significativos, mas não têm esse sentido completo. E a gente vai ver que eles vão precisar de uma ajudinha, tá? Vão precisar de um complemento para estabelecer esse sentido dentro de uma oração. A primeira coisa que nós vamos ver são os verbos intransitivos. E os intransitivos, minha gente, o próprio nome já está dizendo, é que eles não transitam dentro de uma oração. Eles param, eles ficam ali estagnados, estacionados. Eles, por si mesmos, já transmitem a ideia de sentido. Então, eles não precisam de ninguém para ajudá-los. Então, a primeira coisa que nós vamos ver agora é que os verbos transitivos, eles possuem sentido completo e não precisam de complemento. Eles são independentes, eles são ali totalmente donos de si mesmos, eles não precisam de ninguém para ajudá-los. Olha só esse exemplo aqui que eu tenho. Levanta, senta, levanta. Quer decidir? Estou falando com o cachorro, vovô. E olha só, os verbos levanta e senta não precisam de complemento. Quando eu digo levanta, senta, você precisa de alguma outra coisa para entender o que eu estou pedindo, o que eu estou solicitando ou o que eu estou ordenando? Não. Levanta e senta. Pronto, acabou. Por isso ele é intransitivo. Às vezes, só um verbo intransitivo, ele já estabelece a comunicação compreensiva dentro de uma interlocução, um diálogo entre os locutores. Então, eu disse para você agora que os intransitivos, eles não precisam de ninguém, eles não dependem de ninguém, certo? Então, ficou claro, são intransitivos,
porque possuem sentido completo e não precisam de complemento, não precisam de ajuda. Agora, nós vamos ver os transitivos. Esses aqui são um pouquinho maior. Hoje nós vamos ver os dois tipos. Na próxima aula nós vamos ver o terceiro tipo e também o verbo de ligação. Porque como esse conteúdo é um pouquinho maior, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção também, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só. Os intransitivos não possuem sentido completo e precisam de complementos. Mas como é que acontece isso? Veja só. Eu tenho aqui 3 tipos de verbos transitivos. O direto, ele não tem sentido completo e precisa de complemento, só que ele não vai usar preposição. E aí eu trago para você a lembrança do que é uma preposição. Lembra lá aquelas palavrinhas pequenininhas de, em, com, para, sobre, e uma infinidade de palavrinhas pequenininhas que ligam palavras entre si? Pois é, as preposições agora elas serão necessárias dentro desse contexto ou não. E para os verbos transitivos diretos, elas não são necessárias, tá? Esse verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento? Sim, mas ele não usa preposição. Já o transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento e também vai precisar de uma preposição. E aí nós vamos vendo por partes, tá? O conceito de transitivo direto e indireto, nós vamos ver que eles vão usar, que esses tipos de verbos, eles vão precisar de 2 complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Mas agora a gente não vai falar sobre o transitivo direto e indireto, nós vamos nos deter somente ao transitivo direto e ao transitivo indireto. Gente, eu quero que vocês revejam esse conteúdo no livro de vocês, perguntem aos professores, se possível, olhem novamente aí essa aula nas redes sociais, baixem esse conteúdo, peçam aos professores, copiem as principais observações, porque eles serão válidos, tá bom? Para sua aprendizagem, tá? Então vamos lá. Vamos passar aqui para os verbos transitivos direto. E aí a gente vai ter VTD, para abreviar esse nome bem grandão. Olha isso aqui. O verbo transitivo direto. Eu tenho ali um personagem, e esse personagem, ele é o verbo. E a água é o complemento desse verbo. Aí ele diz assim, eu quero água. Eu é o sujeito, mas a gente não está trabalhando agora de sujeito. Eu quero que você preste atenção para o verbo. O verbo é quero, né? E aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Quero, olha a pergunta que eu vou fazer. O que eu quero? Eu quero água. Olha só aqui, ó. Precisa de complemento, porém não exige o uso de preposição. Aí eu trouxe aqui a análise para nós, ó. Eu quero o quê? Água. Então você vai ver que o verbo ele vai perguntar para o complemento o quê? O que esse verbo quer? O que essa pessoa quer? E aí a gente tem aí o seu complemento, que é a água. E esse complemento ele vai ser o objeto direto, tá? Verbo transitivo direto vai pedir um complemento verbal que se chama objeto direto. Beleza? Vamos passar aqui. Olha só o verbo transitivo indireto. Eu não gosto de contas de matemática. E aí a gente vai analisar novamente. Eu não gosto de contas de matemática. Eu não coloquei ali o restante da frase porque não é necessário agora. Quando ele diz assim, eu não gosto de conta e de matemática, a gente vai fazer uma pergunta pro verbo, tá? Esse verbo vai ser o VTI, verbo transitivo indireto. E aí eu vou ter agora, olha só, gente, a presença de uma preposição, tá ali. E você precisa aí revisar o conceito, tá? De preposição para você não errar na análise das orações quando a gente for pedindo para vocês, tá bom? E aqui eu tenho, eu não gosto de quê? De contas de matemática. E esse complemento do verbo transitivo indireto, ele vai se chamar objeto indireto. E nós vamos ver aqui a análise por parte. Olha só. Precisa de complemento e exige, tá, gente? Exige o uso de uma preposição. Ali eu coloquei novamente a tirinha para você e aqui a gente vai fazer a análise. Eu não gosto de quê? De contas de matemática. A pergunta que se faz para o verbo, ela precisa necessariamente
de uma preposição para estabelecer o sentido desse significado que o verbo quer trazer para a gente. Então, quando eu digo assim, eu não gosto, olha só a pergunta que faz. Não gosta? Do quê? Ou de quê? Ou de quem? Né? E a gente vai ver aí outras possibilidades que o verbo vai trazer para a gente. Possibilidades em que será obrigatório o uso da preposição em, da preposição para, da preposição com. E a gente vai ver isso passo a passo. Olha só aqui. Eu não gosto de quê? E aí a gente vai ter aqui a preposição e eu vou ter aqui essa ligação entre o verbo e o seu complemento. Beleza? Joinha? Então vamos passar aqui, gente. Olha só. Eu trouxe esse outro exemplo aqui porque a gente vai ver o emprego de outra preposição, tá bom? Olha só. Eu poderia falar com o seu chefe, o senhor está falando com o próprio, em que posso ser útil? Então vamos analisar aqui, ó. Eu poderia falar com quem? Perceberam? Quando eu trago o verbo transitivo indireto, automaticamente ele já me faz uma pergunta, porque o complemento dele é indireto e eu preciso fazer essa pergunta com o uso de uma preposição. Diferente do verbo transitivo direto, que a gente faz a pergunta o quê, ou quem, e já vem logo a resposta. E esse aqui não, a gente precisa aí de uma pontezinha que é a preposição. E olha só aqui, gente, com seu chefe, eu vou fazer a pergunta pro verbo e aí eu vou ter a resposta com a preposição, que vai ser o objeto indireto, certo? Então, vamos passar aqui para outra explicação. Aqui eu trouxe para vocês uma representação bem lúdica, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona. E com essa explicação e depois com a tabelinha que eu fiz aqui para vocês memorizarem, porque fica mais fácil você memorizar as dicas, você vai identificar facilmente também quem é o verbo transitivo direto e quem é o verbo transitivo indireto. Olha só. Eu tenho aqui, ó, eu quero maçã. Ali eu tenho a Magali. E Magali tá correndo. Ela olhou agora, ó, um pé de maçã. E ela disse logo, eu quero. O quê? E aí a gente já tem o complemento, maçã. E aqui, olha, esse complemento, vocês prestaram atenção ali, ó, eu não tenho a preposição. Ele é um complemento sem preposição. Agora, olha só, ele é um verbo transitivo direto. E você percebe que o verbo ele vai direto para o seu complemento. Gente, muito fácil. Aqui não tem dúvidas. Verbo transitivo direto, ele vai direto para o seu complemento sem o uso de preposição. Certo? Então, vamos lá. Olha só o verbo transitivo indireto. A gente trouxe outra dica aqui também. Eu tenho o verbo transitivo indireto, ali eu tenho a Magali, que ela tá se escondendo ali com alguma coisa. Ela tá angustiada, ela tá precisando, ela tá querendo alguma coisa. Mas olha só, aqui ela diz, eu preciso da maçã. E aqui surge a Mônica, como que diz assim, ô Magali, o que você tá fazendo aí? E a Magali tá ali querendo correr pra maçã, mas aí entra a Mônica no meio da história. E a Mônica, ela vem ser o quê? A preposição. Porque agora a Magali, ela não pode ir direto pro pé de maçã. Ela tem que passar pela Mônica. E nesse caso, a Mônica está sendo a preposição, porque está bem ali, ó. Eu preciso da maçã. Mas até ela chegar na maçã, ela tem que passar pela Mônica, que é a preposição. Então, o verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento, mas com preposição. Certo, gente? E por fim, eu trouxe para vocês aqui, olha só, bem facinho para você perceber que a análise é o seguinte: verbo transitivo indireto, logo depois a preposição e logo depois o objeto indireto. Certo? E só para matar todo esse conteúdo e ficar bem fácil para você, olha só. Eu tenho aqui esse gráficozinho, esse quadro, na verdade, que você pode estudar só esse gráfico e pronto, já vai aprender esse conteúdo e já vai praticar e vai ser bem fácil para você interpretar todas as orações e identificar cada elemento dela, tá bom? Olha só, aqui eu tenho a predicação verbal, eu vou ter verbos intransitivos, tem sentido completo. Eu faço alguma pergunta para esse verbo? Não, não tem pergunta para ele. Tem complemento? Também não, muito simples. Aí eu tenho o verbo transitivo indireto,
sentido incompleto, eu faço perguntas para ele? Sim. O que ou quem? Com preposição? Não, sem preposição. Eu vou ter o complemento? Vou. Qual vai ser o complemento dele? Objeto direto. E por fim, eu tenho o transitivo indireto, que não tem sentido completo, o sentido dele é incompleto, assim como o transitivo direto. Mas aí eu vou ter agora, olha, gente, com as perguntinhas que eu vou ter. Preposições e as mais variadas preposições antes da palavra que e antes da palavra quem, tá? Existem outras possibilidades de eu identificar o verbo? Existem, mas você faz a pergunta para o verbo, já identifica se ele vem com preposição ou sem preposição, e aí você já vai identificar quem é verbo transitivo direto e quem é verbo transitivo indireto, beleza? E aqui o complemento do verbo transitivo indireto vai ser o objeto indireto. A gente vai parar por aqui, porque eu ainda vou complementar essa aula com o verbo transitivo direto e indireto e o verbo ação. E aí na próxima aula a gente traz esses dois últimos conteúdos e faz uma pequena atividade para a gente aplicar, para ver se a gente conseguiu compreender todo o assunto, tá bom, gente? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, estudem, procurem tirar suas dúvidas com o professor. Então, olhem novamente essa aula e todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, procurem pesquisar, praticar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.